Vamos fazer algo que adoramos neste canal: colocar a mão em casas de marimbondo. Assunto Dudu, misoginia, Leila Pereira. Tema do vídeo deste sábado. Dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, vambora, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Começando mais uma rodada hoje do Brasileirão, então deixo com vocês o QR Code da AG, plataforma 100% autorizada a operar no Brasil. Você que tem Android já tem o aplicativo da Aposta Ganha para baixar, com odds turbinadas especiais para os jogos de hoje. Hoje tem Clássico Paulista, por exemplo, mas olha, entenda que você tem que jogar com responsabilidade, com bom senso. Isso aqui não é investimento. Você pode perder dinheiro. Então, com sabedoria. E você que tem 18 anos ou mais, pega a câmera do celular, aponta para o QR Code que está aqui e vem pra AG. Muito bem. Resumindo a treta, foi na virada do ano. A Leila Pereira, quando o Dudu fechou o seu ciclo no Palmeiras e partiu em direção ao Cruzeiro, disse que o Dudu estava saindo pela porta dos fundos. E o Dudu disse, tô saindo pela porta dos fundos porque o caminhão tá cheio de taça. Pô, me esquece, minha história do Palmeiras foi muito maior que a sua. Vai tomar naquele lugar. Mandou lá o VTNC. Que depois, assim, de maneira, eu acho muito vergonhosa e pouco digna até, o Dudu disse, não, na verdade é vir trabalhar no Cruzeiro. Pelo amor de Deus, né? É muito chato quando duvidam da nossa inteligência, desrespeitam a nossa inteligência. Mas, enfim, eu acho que ali é um artifício para tentar minimamente fugir de consequências legais. O fato é que esse embate ele está correndo na justiça comum. Mutuamente as duas partes se acionaram na justiça comum. Então, na esfera civil, o crime de injúria, que é onde eu entendo, e aí a discussão aqui ela vai ser muito técnica no vídeo, por mais que eu não seja um operador do direito, mas alguém que se interessa em ler sobre o assunto. E, por favor, advogados, né, especialistas na matéria, fiquem à vontade aqui nos comentários para fazer pontuações caso eu seja impreciso aqui em um ou outro tema. Artigo 140, Código Penal, crime de injúria. É onde eu vejo uma qualificação adequada para um xingamento de vai tomar naquele lugar, que é um xingamento que é proferido contra homens e contra mulheres. Então você põe lá, injúria. Injúria, de 1 a 6 meses de detenção e multa, são as punições previstas, está lá no 140 do Código Penal. Porque é uma ofensa que atinge a honra subjetiva da pessoa, a dignidade da pessoa, muito bem. Só que além da esfera civil, onde vai ter audiência agora em agosto, se não me engano, dia 26, o caso foi parar no STJD, um julgamento dentro da esfera desportiva. Eu fiquei surpreso. Confesso a vocês, minha primeira reação foi essa. Porque tivemos episódios recentes aí, indo nessa linha, e acho que até onde de fato ali você tinha a misoginia clara, flagrante, configurada, e que não tiveram esse desdobramento no STJD. Então eu me surpreendi. E o STJD não qualificou, por exemplo, como uma conduta hostil, né? Um xingamento como esse no campo, né, um xingamento desse direcionado a um árbitro, a um treinador, torcedora geralmente é qualificado como uma conduta hostil. O crime de misoginia ou enquadramento, né, no caso da esfera esportiva, de misoginia é algo extremamente grave. E aí, quando eu falo que a discussão tem que ser técnica, a gente precisa se debruçar na origem do xingamento e entender se de fato aqui há uma configuração de misoginia ou não. Porque o que é a misoginia? O que é a ofensa misógina? É um insulto que é proferido com o sentido de manifestar desprezo contra as mulheres, né? Manifestar um preconceito, uma desvalorização da presença da mulher em espaços relevantes, ódio, muitas vezes, resvalando para o ódio. É disso que a gente fala quando tem uma ofensa misógina. A ofensa misógina é isso, né? Você dizer, desculpa aí alguns termos, eu preciso ser explícito para o entendimento. Vadia, essa aí é fácil, né? Tá no campo de futebol porque quer arrumar homem. Cansamos de ouvir essa barbaridade, é ou não é? Isso é uma ofensa misógina claríssima, cristalina, não tem a menor dúvida. A mulher não entende futebol, tem nada que fazer aí. Cresci ouvindo isso, anos 80, anos 90, isso era falado em programa de televisão. Isso era tratado, é isso mesmo, mulher não manja nada de futebol. E isso é uma ofensa claramente misógina. A mulher foi assediada no estádio de futebol? Também. Olha a roupinha que ela foi. Você culpar a mulher por uma conduta abjeta de uma outra pessoa contra ela, pelo fato dela ser mulher ou de se vestir como mulheres, é um discurso misógino claríssimo.
Então, eu acho que o mansplaining, né, que a mulher tá falando, e aí vem um homem e interrompe, não, peraí, não é bem assim, deixa eu te explicar, deixa eu desenhar para você. Esses exemplos aqui são muito claros de misoginia, na minha visão, tá? E eu respeito totalmente visões contrárias, você que de repente enxergue de outra forma e que entenda que o xingamento do Dudu tem essa natureza. Eu acho que não tem, apesar de não desprezar totalmente o questionamento da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que é o seguinte: será que ele se dirigiria a um homem nesses mesmos termos e nesse mesmo tom? Eu também tenho essa dúvida, tá? E eu acho que é uma dúvida genuína. Infelizmente, a gente vê alguns casos de pessoas que são muito corajosas contra as mulheres, tem uma facilidade muito grande de aumentar o tom contra as mulheres e contra homens já, opa, peraí e tal, o tom já é mais apaziguador. Mas eu não sei se o comportamento do Dudu seria diferente, eu não posso aqui ficar especulando, eu acho que é uma reflexão interessante, eu acho que é algo que está presente na sociedade, mas o julgamento ele precisa ser técnico, e do ponto de vista técnico, a meu ver, não estão dados os elementos para se qualificar o Dudu como misógino no terreno esportivo, na justiça esportiva. Até porque eu também acho que é outro debate que precisa se desdobrar nesse tema. Não foi uma ofensa proferida no campo de futebol. Não foi uma ofensa proferida no palco de uma disputa esportiva. Por mais que a relação entre os dois seja uma relação de um clube, de uma associação esportiva e um jogador e um atleta. Mas o embate entre eles é pessoal, né? A coisa resvalou para o pessoal. Então, também acho que há uma discussão dessa natureza para ser travada. De qualquer forma, o STJD deu a punição de 6 jogos de gancho. 6. É uma punição grave, gente. São 6 jogos de suspensão, já valendo amanhã o primeiro jogo contra o Palmeiras. O cumprimento é automático, é imediato, a não ser que o Atlético consiga nas próximas horas o efeito suspensivo. E eu também ficarei muito surpreso se esse efeito suspensivo não for concedido, porque há um padrão histórico na Justiça Desportiva do Brasil de concessão de efeitos suspensivos. Tem um julgamento de uma multa pesada, uma punição pesada na primeira instância, se recorre, consegue-se o efeito suspensivo até o julgamento do recurso e geralmente do recurso essa pena cai pela metade ou até mais da metade. Esse é o padrão histórico do STJD. Se isso não for feito no caso do Dudu, eu também me surpreenderei. Não é que não exista uma mudança de jurisprudência, não seja possível uma revisão no entendimento de um tema A, de um tema B. Não é isso, a gente sabe que na justiça isso ocorre. Mas, de qualquer maneira, me surpreenderia. E quando eu olho para um histórico recente de episódios, de problemas, eu me lembro, por exemplo, e fico me questionando por que o STJD não foi tão enfático quando, em agosto do ano passado, não tem nenhum ano, tá, gente? Não tem nenhum ano. Em agosto do ano passado, numa entrevista coletiva depois de Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0 pelo Campeonato Brasileiro em Curitiba, o Abel Ferreira deu uma resposta cristalinamente misógina contra a repórter Aline Fanelli da Rádio Band News FM de São Paulo. Vocês lembram, né? Vocês lembram? Ah, eu só devo satisfação para 3 mulheres na vida. Porque ele estava sendo questionado por uma repórter mulher. Uma pergunta absolutamente simples, tá? Que a Aline Fanelli fez na ocasião. E aí não teve desdobramento no STJD, que eu me lembro, eu fui procurar, eu falei, pô, será? E tal, porque ela perguntou sobre a situação do Mike, pô, o que aconteceu? O Mike saiu, né, chorando, no banco de reservas ele sentou, chorou, e aí ele respondeu pra menina, ó, tem uma coisa que vocês têm que entender, eu só tenho que dar satisfação nessa vida pra 3 mulheres, minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila Pereira. Uma fala absurda, tanto que o próprio Abel Ferreira, reconhecendo o erro que cometeu, ligou para a Aline Fanelli e pediu desculpas. E revelou que pediu desculpas à profissional, a ótima repórter, inclusive, aqui da Rádio Band News FM. E eu não lembro do STJD ter se posicionado. Foi numa entrevista coletiva, dentro de um estádio de futebol, no ambiente de uma disputa de futebol, do Campeonato Brasileiro, pós-jogo, minutos após um jogo, com o técnico do Palmeiras vestindo o uniforme do Palmeiras, diante do painel com os patrocinadores do Palmeiras, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, naquele momento, não entendeu que o caso deveria ir para frente.
Eu acho curioso. Por isso que eu digo que me surpreende. Se esse for um padrão de maior rigor, ampliar o escopo da avaliação de ofensas possivelmente misóginas, se isso mostrar uma preocupação agora permanente do tribunal em atacar essa questão, eu acho que será louvável. Eu preciso entender agora qual vai ser o novo comportamento, se é que se trata de um novo comportamento ou se é uma atitude isolada do tribunal. Estou curioso para ver os próximos passos disso, né? Então, para mim, esse é o saldo, é um saldo surpreendente. E, ao mesmo tempo, o tribunal está sujeito a críticas, óbvio, né? Eu sei que são episódios de natureza totalmente diferentes, tem trâmites diferentes, são investigações diferentes, mas é o que eu gosto muito de falar sobre a comunicação das nossas ações, né? E aí, como pessoa física, como pessoa jurídica, como instituição, pouco importa, acho que vale para tudo. O mesmo tribunal que, de maneira tão célere, impõe uma punição tão dura ao Dudu, é acusado, é apontado por muita gente de ser benevolente com um jogador cuja acusação sobre envolvimento com apostas esportivas é muito grave, que é o Bruno Henrique do Flamengo. É o que você vê na rede social. Eu acho que não é tão 8 ou 80 assim, porque o caso do Bruno Henrique tem uma investigação na polícia, tem coleta de provas, tem tudo isso, é mais complexo. No primeiro momento em que o tribunal não ofereceu denúncia, ele não tinha os elementos que tem agora, não é algo tão simples, né? A ofensa do Dudu tá aí, você vai interpretar e tal, mas todos os elementos estão aí. No caso do Bruno Henrique, você tem que juntar os elementos, extrato bancário, gravações, áudios, ver se a coisa tem conexão e tal, rastrear dinheiro. Não é da noite para o dia. Mas o tribunal, que precisa também zelar pela sua imagem, precisa estar atento a isso. A partir do momento em que uma punição como essa, discutível tecnicamente, é aplicada, o rigor do tribunal em outras decisões vai ser mais cobrado ainda. Pô, beleza, puniu o Dudu, mas e aquele caso ali? E aquele outro ali, que a gente considera mais grave? O que vocês vão fazer? Não vão fazer nada? É o ônus. E o tribunal vai ter que lidar com esse ônus daqui para frente. Bom, essa é a minha opinião sobre o caso. Deixo aí o espaço aberto para você comentar nesse sábado. Um bom sábado para todo mundo. Amanhã nos vemos aqui novamente ao meio-dia. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.